a justiça que nos concede paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Geralmente, o crente não percebe a importância da justificação para a paz. Colocando isso de outra forma, não compreende a paz essencial à vida cristã como estando necessariamente centrada na justificação. É comum o crente fazer uma espécie de dicotomia, verdadeira separação entre problemas da vida física e material, como sendo aqueles do cotidiano, seculares, por assim dizer, e aqueles envolvendo a vida espiritual, como tentações e pecados. Perdeu-se de vista que todo o mal tem uma única origem e, também por isso, tem a mesma solução: a justificação. É curioso como setorizamos o mundo caído, distinguindo os problemas como se fossem de naturezas diferentes. Certamente, esse é um efeito da ideia de morte que predomina no mundo após a queda. Fomos treinados a olhar para o ser humano como se fosse praticamente dois seres, duas entidades. Por sabermos que na morte a alma se separa do corpo, parece concordarmos com isso, como se tal é o que deveria acontecer, o descarte do corpo para que a alma volte a Deus. Assim, a natureza física do homem é como uma nave, um transporte, que conduz o espírito até determinado lugar para enfim ser abandonada. Na prática, o crente assimilou a famosa dicotomia grega que via o corpo como mal e o invólucro da alma, considerada essencialmente boa. Aparentemente, o salvo perdeu de vista que o ser humano é um só. Não há duas partes separadas, como que possam ser destacadas, como se em cada um de nós houvesse uma linha pontilhada e a inscrição "corte aqui". A morte verdadeiramente rasga o homem, o decompõe em seus elementos, constituindo-se como o contrário da criação. Quando Deus formou o ser humano, formou seu corpo do pó da terra e soprou em suas narinas sua alma, fazendo o templo do Espírito Santo. Na morte, o corpo volta à terra de onde foi tomado, e a alma a Deus que a deu. Salomão a entendeu exatamente assim, Eclesiastes 12:7. Portanto, nós não podemos entendê-la como aquilo que é próprio ao ser humano. Deus não nos criou para a morte, mas para a vida. Essa compartimentalização do homem, como se ele existisse em duas partes distintas, consequentemente leva à equivocada visão dos males que enfrentamos como se fossem essencialmente diferentes, de naturezas distintas, reduzindo também a solução que o Senhor estabeleceu para a tragédia humana a apenas uma de suas partes. Entendamos que todos os males, sofrimentos, dores, perdas, pecados, tentações, agonias, culpas, portanto, todos os problemas físicos e espirituais são resultantes do pecado. O mundo amaldiçoado por Deus devido à queda, existência que está debaixo de sua ira, impõe um tipo de realidade que traz sofrimento para o homem todo, seu corpo e sua alma. É a nossa falta de justiça que nos fez nascer e viver nesse mundo caído. A justificação é o remédio administrado por Deus. É por ela que somos reconciliados com o Senhor, o que significa dizer reconciliados com a verdadeira vida. Todos os problemas que enfrentamos, não importa se a doença ou a agonia, no corpo ou na alma, respectivamente, encontram solução na obra justificadora de Cristo. A alma é regenerada já nessa existência, concedendo-nos vitória contra as tentações e vícios. Todas as doenças, bem como tudo o que afeta o corpo, recebem na nossa morte e ressurreição o remédio definitivo. É por isso que o resultado da justificação é paz com Deus.
o que significa não apenas o livramento da alma, mas também a ressurreição do corpo, isto é, a solução para o ser humano uno e indivisível, formado de corpo e alma. A paz não é um acessório ou um luxo para o crente, é a essência de sua vida. O apóstolo Paulo formulou e utilizou em suas cartas uma saudação na qual afirma a paz como resultado inevitável da graça de Cristo. Os anjos se manifestaram aos pastores nas cercanias de Belém, quando Jesus nasceu, cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2,14. O que Jesus veio fazer no mundo foi devolver ao homem a paz perdida na queda. Quando Adão pecou, sua primeira experiência foi o medo. Isso se deu exatamente ao ouvir Deus se aproximar. O contrário da paz é o medo, a consciência da culpa inescapável, aquilo que está na raiz de toda a preocupação e ansiedade. O medo é a experiência da insegurança, de não saber o que está à frente, devido à existência em um mundo debaixo de juízo. Enquanto no paraíso, embora não pudesse prever o futuro, Adão tinha a plena certeza e segurança quanto aos acontecimentos vindouros, pois não havia morte ou qualquer dificuldade. Com a entrada do pecado no mundo, todo tipo de sofrimento e a morte passaram a ser aquilo que caracterizava a vida humana. No entanto, justificados em Cristo, temos paz com Deus. Não estamos mais debaixo de julgamento. Todo sofrimento em nossa vida não é mais para juízo, mas formas do Senhor nos aperfeiçoar. Ansiedade e preocupação para um crente são equivalentes a ter medo da vontade de Deus. Justificados em Cristo, devemos descansar em suas mãos, crendo que, ainda que a vontade do Senhor seja diametralmente oposta àquilo que queremos, Ele sempre fará o melhor e nos dará toda a capacidade para passar por aquilo que temos que viver. O Senhor já administrou em nós o remédio que cura o pecador. Ansiedades e preocupações são mostras de apego exagerado à nossa própria vontade. Aprendamos a renunciá-la e descansaremos gostosamente em Deus. A verdadeira paz é segurança e firmeza para enfrentar toda e qualquer situação, algo sobrenatural dado por Cristo, que excede todo entendimento. Não vivemos mais na fragilidade e insegurança daqueles que estão inevitavelmente condenados, mas a certeza e paz dos que já desfrutam da justiça do Salvador. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.